Olá, jovens dinâmicos que me assistem. Hoje vamos analisar o episódio 9 de Steven Universo, e espero que o desenvolvimento que ele teve no episódio anterior se mantenha, mas enfim vamos lá analisar essa maravilha do mundo dos desenhos. Esse é oficialmente o primeiro episódio em que o Steven participa de uma missão realmente séria. E adivinha quanto tempo demora para ele fazer besteira? Nem um minuto, pois o cidadão tropeça, cai em cima de um monte de morangos gigantes e ainda consegue ser atacado por borboletas. Parabéns, nem a natureza aguenta esse menino. As Crystal Gems, em vez de dar uma bronca, ainda ficam incentivando. Meu Deus. É incrível como que o Steven faz uma atrapalhada atrás da outra e elas continuam tratando como se fosse a coisa mais fofa do mundo. Depois eles chegam numa construção antiga com toda aquela cara de não toque em nada. E qual é a primeira coisa que o Steven faz? Exatamente isso que você pensou. Ele toca e o templo inteiro começa a tremer e todo mundo é lançado para cima. Parabéns, Steven. Mais uma vez você colocou as pessoas mais importantes da sua vida em perigo. Logo depois, a Ametista quer ir junto com ele explorar. Aí, finalmente, a Pérola fala uma coisa sensata e questiona a ideia. Vamos descobrir o mistério! Não, porque vocês dois juntos são um desastre na certa. Obrigado, Pérola. Alguém precisava usar o cérebro nesse desenho. No fim, a Garnet resolve acompanhar o Steven. Coitada dela, ela basicamente virou a babá oficial desse desastre ambulante. Os dois entram numa sala cheia de quadrados brilhantes no chão, que claramente era um desafio. A missão era simples, pisar nos lugares certos. O Steven consegue por uns 5 segundos, porque logo resolve ficar dançando, ele escorrega, ativa a armadilha, e o chão inteiro começa a desmoronar. Aí a Garnet precisa salvar os dois praticamente sozinha. E o Steven? Ele fica rindo. Meu Deus, eu nem vou comentar mais, minha pressão agradece. E achando que ainda era pouco, ele resolve mexer numa parede aleatória. E o resultado? Espinhos gigantes descendo do teto. A Garnet segura tudo nas costas enquanto Steven olha para cima e pergunta: e o meu ukulele? Meu filho, a Garnet está impedindo vocês dois de virarem espetinho. E você tá preocupado com o instrumento? Se eu fosse a Garnet, naquele momento ele levava um cascudo histórico. E então, o episódio começa a alternar entre passado e presente. E sinceramente, essa edição me confundiu mais do que ajudou. Mas o flashback mostra uma coisa interessante. Na cena, eles estão num parque de diversões e o Steven começa a passar mal num brinquedo. Uma pessoa normal pediria para parar. Mas o Steven, ele pula do carrinho em movimento. Sim, ele simplesmente se joga. E ainda cai justamente no mecanismo que controla o brinquedo e faz a atração inteira perder o controle. E várias pessoas vão parar na água. O fato de ninguém ter morrido ali é praticamente um milagre estatístico. Mas finalmente aparece um adulto sensato. O dono do parque simplesmente proíbe o Steven de entrar nos brinquedos para sempre. Na hora eu pensei, finalmente alguém impondo limites. Aí eu lembrei, isso era um flashback. E volta tudo pro presente, as gens conseguem se reunir novamente, onde todo mundo acaba voltando praticamente ao ponto onde começou. Nesse momento acontece algo inesperado, o Steven para de agir por impulso, respira, observa a sala, e tem uma ideia realmente inteligente, ele percebe que o funcionamento daquele lugar lembra uma xícara girando. Usando essa lógica, a Garnet quebra o chão, eles caem numa estrutura enorme que estava girando por dentro, ativam um mecanismo, tudo para de girar, e conseguem escapar. Logo depois o templo inteiro explode, todo mundo sai vivo. E a Pérola ainda olha para o Steven e diz que ele foi muito bem. Desculpa, Pérola, mas não, ele teve uma boa ideia no final, isso eu reconheço. Só que antes dessa ideia ele ativou armadilhas, fez o chão desabar, quase matou a Garnet, quase esmagou todo mundo. E ainda se preocupou mais com o ukulele do que com a amiga, o saldo continua negativo. Mas pelo menos, mais uma vez em bastante tempo, ele resolveu um problema usando a cabeça em vez de comida. Isso já é alguma evolução, pequena, mas existe. Agora só falta aprender a não mexer em tudo que vê pela frente.